Sabe, eu vou contar pra vocês uma coisa muito pessoal. Quem me conhece melhor, na verdade, quem também não me conhece tão bem sabe qual o meu maior problema de longe. E eu diria que hoje, de longe, o meu maior problema é o meu relacionamento com doces, né? Eu sou uma pessoa que sempre gostou de comer doce, eu sempre gostei de fazer doce, de acompanhar minha mãe quando ela fazia bolo, ou de ir no mercado e comer um chocolate novo, ou até mesmo, quando eu fui ficando agora mais adulto, começar a gostar de fazer doce, né? Eu tinha uma namorada com quem a gente podia sentar e olhar receita no TikTok, escolher uma que a gente achasse bonita, legal, gostosa, pra gente poder ir lá e depois fazer. E isso acabou virando um hábito meu que não necessariamente é um hábito bom, porque você e eu sabemos, ficamos 2 anos trancados dentro de casa, e nesses 2 anos trancados dentro de casa, eu tenho certeza que 80% de tudo que eu comi foi doce. E eu não tenho vergonha nenhuma de vir aqui pra você e falar que a maior parte do que eu comi por 2 anos foi doce. E a partir dessa história que eu quero trazer o tema do vídeo. O tema do vídeo, você já leu o título, sabe que hoje a gente vai falar sobre modos de pensamento, né? Geralmente quando você fala de modos de pensamento, você pode dizer isso de N formas. Eu vou usar modo ou modelo de pensamento, vide a TCC, que se não me falha a memória é modelo de pensamento padrão contra o ativo. E no caso, o que eu preciso fazer para poder chegar a um objetivo que os doces eles são um impeditivo é abrir mão desses doces, né? Os doces eles cumprem o objetivo do prazer, eles cumprem o objetivo de aporte calórico, mas eles não cumprem o objetivo de você, por exemplo, emagrecer ou ter uma taxa de glicose saudável. A partir disso, eu teoricamente preciso abrir mão de doces se eu quiser cumprir um lado dessas metas ou manter as coisas do jeito que elas estão se eu quiser cumprir um outro lado dessas metas. Show! E eu tenho certeza que, como eu passei esses 2 anos dentro de casa, desde então, o meu modo de pensamento padrão foi: se eu tenho a oportunidade de consumir um doce, se eu tenho a oportunidade de ter um prazer com doce, eu vou lá e eu tenho esse prazer, né? E hoje em dia eu consigo enxergar que isso pra mim foi nocivo, porque chegaram alguns momentos em que eu tive taxa de glicose saudável esses últimos anos, mas tiveram momentos em que eu tive taxa de glicose próxima de 110. Então, eu, no topo dos meus, na época, 23, 24 anos, não queria manter isso, né? Ainda mais tendo uma família que tem histórico de glicose alta. A partir disso, a gente traz agora o tema do vídeo e a gente explica que o modo de pensamento padrão, o modelo de pensamento padrão, nada mais é do que você continuar vivendo a tua vida do jeito que ela está hoje no piloto automático. Ou seja, eu acordo, vamos dar um exemplo aqui, eu acordo 8 da manhã, eu fico 1 hora mexendo no meu celular, eu tenho 1 hora e meia para chegar no trabalho, que começa às 10. Então, 1 hora, então já são 9. Sendo 9, e eu tendo 1 hora e meia, eu já vou chegar meia hora atrasado para poder ter prazer de ver o celular e ficar mais 1 hora em cima da cama. Eu demoro meia hora para poder me arrumar, então eu já saio de casa com praticamente 1 hora de atraso em relação ao que eu devia chegar. Chego às 11, saio do meu trabalho depois de 8 horas para poder cumprir a minha jornada de trabalho. Cumprindo 8 horas de jornada de trabalho, eu vou para a academia, só que no trabalho, na hora do almoço, eu aproveito também para comer aquele docinho depois do trabalho, para talvez não botar uma salada no prato, para eu poder comer aquilo que me dá prazer. E aí eu vou para a academia, porque eu gosto de academia, só que na hora do jantar eu também aproveito para poder comprar um chocolate no caminho de casa. E aí eu compro esse chocolate no caminho de casa, já são agora 2 doces, um caso de preguiça mais cedo, e eu vou vivendo isso daí ainda por cima, deixando os meus horários todos bagunçados para o trabalho, para outras responsabilidades da vida, para poder sair da academia mais tarde, arriscar minha segurança, entre uma série de outras coisas. Tudo porque eu usei o meu método de pensamento padrão, que é o quê? Eu vou viver num piloto automático em que eu diminuo a dor e aumento o meu prazer. E geralmente é isso que nós, como humanidade, o tempo todo estamos correndo atrás. Maximizar o prazer e minimizar a dor.
E a dor, cara, ela é relativa, ela é subjetiva de um para o outro. Então, por exemplo, a sua dor pode ser não trabalhar. E aí você vira um viciado em trabalho. A sua dor pode ser não comer um hambúrguer. E aí você passa a preferir salgado ou comida frita ao invés de doce. Você também pode ser uma pessoa que tem hábitos até mais destrutivos, como drogas ou coisas ruins, como por exemplo essa parte aqui do seu corpo. Então, você pode ter até mesmo hábitos piores e esses hábitos podem se tornar o seu modelo padrão de pensamento. Você vive no piloto automático porque subjetivamente você está querendo aumentar o seu prazer e diminuir a sua dor. Agora, por outro lado, você para, você reflete em cima daquilo que você está agindo e você decide mudar. Como é que você sai então desse modelo de pensamento padrão para um modelo de pensamento ativo e a partir desse modelo de pensamento ativo você construir um novo modelo de pensamento padrão, como alguns acreditam que é possível, outros acreditam que não, esse não é o debate, mas como você pode então passar para um novo modelo de pensamento em que você tem as rédeas do seu dia a dia. Em primeiro lugar, você vai parar. Para tudo que você está fazendo e começa a pensar em cima daquilo que você está fazendo. A partir do momento que você consegue virar, parar, pensar, você agora pode começar a perguntar sobre as coisas que você está fazendo. Cara, isso daqui qual é o objetivo? É aumentar a dor? É diminuir o prazer? É fazer coisas totalmente contraditórias com aquilo que eu desejo? Porque no momento, o doce, ele está aumentando minha dor. A dor da minha saúde. A dor da minha forma física. Acordar atrasado também está aumentando a dor. A dor de, por exemplo, não ter uma promoção no meu trabalho. E a partir do momento que a gente começa a se fazer as perguntas de por que esse hábito está aqui, o que eu quero com ele, é onde a gente começa a dissecar as questões e é onde a gente começa a procurar onde a gente precisa agir. Então até aqui você já parou, você já pensou, você já se perguntou o objetivo de cada hábito que você está tendo na tua vida e agora você está agindo em cima dessas respostas das perguntas para você poder ver o que pode ser feito. E cara, quando você for agir, tenta agir de uma forma que não seja muito um passo maior do que a perna, que não vá muito além do seu limite a princípio. Por exemplo, esse canal aqui, eu me coloquei à disposição para fazer 20 minutos toda semana, eu sentar aqui e poder gravar um vídeo. Agora mesmo eu tava estudando, eu virei e falei, pô cara, eu já não gravei sábado, já não gravei domingo, não posso deixar mais um dia sem gravar, porque no meio da semana eu vou querer gravar. E aí eu também não quero deixar tudo muito um em cima do outro. Então, em cima disso tudo, parei, me perguntei o que eu estou fazendo, por que eu estou estudando, ou por que eu estou deixando de gravar. Tive as minhas respostas. Olha, eu estou estudando porque eu tenho uma prova importante. Olha, eu deixei de gravar porque eu quis sair no meu final de semana, porque eu quis encontrar os meus amigos no final de semana, porque eu quis dar uma relaxada, que minha cabeça estava muito cheia de coisa. Eu estava passando por um momento conturbado. Então, em cima disso, foi onde eu pude prosseguir. E qual foi o prosseguimento que eu tive? Gravar o vídeo, estudar, ir para o trabalho no horário direito certinho, quebrar esses pequenos pedaços de rotina ruim e substituí-los por uma rotina em que eu sou totalmente consciente daquilo que eu estou fazendo. Voltando para o exemplo do doce, cara, eu hoje decidi que eu não ia comer doce de jeito nenhum, doa quem doer, independente se me dessem ou se eu comprasse. Mas eu tinha uma vontade muito forte de comer doce. Cara, eu peguei leite, eu peguei canela, botei, misturei, né? Canela fica horrível de misturar, mas eu misturei, bebi, pronto. Aquilo dali já serviu, porque canjica é mais ou menos isso aí, é leite, é canela, é cravo, é uma série de outras coisas, né? A própria canjica em si, mas canjica é quase isso, então eu fui lá, botei pra dentro e perfeito. Já diminuiu muito a minha vontade de comer doce. Então, aqui nesse hábito do leite com canela, a gente viu que um ponto de inflexão. E é aqui onde a gente, enquanto está agindo, a gente pode acertar ou a gente pode errar. Se a gente acertar, que foi o caso aqui, então eu tive o pensamento de querer comer doce,
e tem uma padaria bem aqui embaixo de onde eu moro, eu poderia descer, ir na padaria e comprar um chocolate. Ao invés disso, eu peguei uma colherzinha de canela de chá, botei um copo de leite, bebi e pronto. A partir do momento que eu tenho sucesso, eu posso prosseguir em cima das ações, em cima dos objetivos. Pode ser que esse leite com canela seja algo que vai me ajudar no longo prazo, quando tiver vontade de comer doce. Mas digamos que eu não tivesse conseguido como eu não consegui outras vezes. Então aqui seria um momento da autocrítica. Aqui seria um momento que eu olharia para esse momento e eu diria o que deu errado. Por que eu tomei essa atitude? Só que ao invés de ter um tom condenatório em cima dessa autocrítica, cara, se pergunta como se você fosse responsável por uma criança ou por um cachorro. Não culpabiliza a si mesmo. Pega esse erro, pergunta o que deu errado, cresce em cima disso, muda as coisas em cima disso. Porque é a partir dessas mudanças em que você olha aquilo que está dando errado, em que você vai dissecar de novo o seu modelo de pensamento padrão e vai entrar com novas alternativas para poder fugir desse método padrão e criar um novo modelo de pensamento, um novo estilo de vida para você. Então, assim, para concluir esse pensamento todo, o que vale mais a pena é você continuar lutando. É você continuar brigando contra seja lá que hábito ruim você tiver. Para sair desse piloto automático, desse seu modelo de pensamento padrão, para, pensa, se pergunta, age em cima disso. Se tudo der certo, você prossegue. Se tudo der errado, você sempre pode fazer uma autocrítica. E não se culpa se você errar, cara. Porque um dia todo mundo vai chegar lá. É só você continuar.